E aí, jovens, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre um Jedi que poderia ter mudado toda a história da Ordem Jedi. Pelo menos eu acho que ele poderia ter mudado o final da Ordem Jedi, o declínio da Ordem Jedi. Então vamos conversar sobre um Jedi que previu o fim da Ordem Jedi. E aí no final do vídeo você comenta se você concorda, porque eu acho que na verdade são dois Jedi, mas aí eu acho que o segundo tá meio que aberto à interpretação e tal. Nós sabemos que as Guerras Clônicas foram cruciais para o fim da Ordem Jedi. O Darth Sidious, que secretamente também era o chanceler Palpatine, manipulou a República e os separatistas para que eles guerreassem. Além de bilhões de vidas serem perdidas durante toda a guerra durou mais ou menos 3 anos e meio até 4 anos, ali quase 4 anos. E justamente causando essa guerra, ele conseguiu fazer com que a Ordem Jedi saísse do seu posto de guardiões da paz para aparecer mais como guerreiros da República e não defensores da paz, e sim generais ou soldados da República. Então a galáxia ficou totalmente descrente com os Jedi, então acabou a moral dos Jedi. E depois o chanceler Palpatine vai lá e coloca a culpa nos Jedi, que os Jedi queriam roubar o poder dele e tal, e vai lá e mata todo mundo com a Ordem 66, e a galáxia acaba aceitando isso até que de boa. Mas tem um mestre Jedi que poderia ter impedido o fim da Ordem Jedi se a Ordem Jedi tivesse ouvido esse cara. Lembrando que tudo que eu falar aqui faz parte do cânone e que vai ter spoiler do jogo Star Wars Jedi Fallen Order e também das HQs da Era da República, então não quero estragar a experiência de ninguém, alerta de spoiler aí, tanto do jogo quanto do quadrinho. Agora vamos conhecer o mestre Jedi Eno Cordova, que era um acadêmico e explorador reconhecido por seu conhecimento em civilizações antigas. Então ele era obcecado por exploração, por relíquias, por história de povos antigos, e eu fiquei pensando que eu também seria um Jedi assim, cara. Se eu fosse um Jedi, eu ia sair explorando por aí, porque, mano, imagina quanta coisa deve ter escondida pela galáxia. Mas vamos voltar pra história do mestre Eno Cordova. Mas é bem interessante, vai, fala aí. O mestre Cordova era mestre da Ceri Yunda. E depois que ela virou uma cavaleira Jedi, ele viu que ele tava sozinho, e aí que ele foi explorar mesmo, assim. O cara se enfiou lá em outros planetas e não voltava mais, e ficava só investigando, porque agora ele não tinha mais uma padawan. E aí ele trombou com um povo chamado Zeffo, que tanto é o nome de um povo, como também de um planeta. E ele começou a aprender mais e mais sobre a história dos seres, que tem uma história muito interessante, que eu vou contar e vocês vão entender que tem uma relação com a Ordem Jedi até, então são coisas bem parecidas. O povo Zeffo também cultuava a força, mas eles chamavam de vento da vida, e muitos deles podiam sentir e manipular a força. Eles foram extintos porque, apesar da sua cultura pacífica, eles acabaram ficando corrompidos pelo lado sombrio. Parece um pouquinho com a Ordem Jedi. A gente não sabe exatamente o que rolou, mas provavelmente foi alguma guerra, alguma batalha. Só sei que poucos sobraram, e esses poucos que sobraram foram para o desconhecido, o que pode ser metáfora tanto para as regiões conhecidas, ou desconhecido como pós-vida, assim, tipo, morreu. Então podem ser as duas coisas, mas como o povo Zeffo tem acesso à força, e muito conhecimento na força, eu acredito que seja as regiões conhecidas, então eu acredito que o povo Zeffo não morreu. E o mestre Cordova foi se aprofundando cada vez mais na história do povo Zeffo, tanto nas vilas, quanto na cultura, nos monumentos, nos templos, e ele consegue encontrar um templo Zeffo, e quando ele encontra esse templo, ele tem uma visão da força. A força joga uma visão na cabeça dele, ele tem uma visão do fim da Ordem Jedi. A gente não sabe exatamente o que ele viu, mas ele fala que ele viu o fim da Ordem Jedi e a ascensão do lado sombrio. Então ele viu que o lado sombrio conseguiu tomar a Ordem Jedi de alguma maneira. E o que ele pensou? Bom, vou sair correndo para avisar o Conselho. Eu acredito que ele viu as Guerras Clônicas, não necessariamente o que aconteceu nas Guerras Clônicas, mas ele viu que os Jedi foram lutar na guerra e que a guerra foi espalhando o mal pela galáxia, até que os Jedi estavam nisso até o pescoço e não viram que o Lord Sidious estava lá manipulando todo mundo, e aí criou-se o Império, acabou o Jedi, a Ordem 66, toda aquela parada. Por que a Força escolheu mostrar isso justo pro mestre Eno Cordova? Então, isso não tem uma resposta, mas eu acredito que é porque ele estava abrindo mais a sua mente, porque convenhamos, o cara pesquisava povos antigos, civilizações antigas, ou seja, ele absorveu muita coisa cultural, ele absorveu muita coisa nova sobre a força, porque cada religião tratava a força de alguma maneira. A força estava lá rodeando todo mundo, uma força tal, todo mundo conhece, mas pro Jedi chamava força, pro Zeffo chamava vento da vida. Para cada povo que cultuava a força tinha coisas diferentes, como nomes diferentes e até características diferentes ou propriedades diferentes. Então o Eno Cordova estava com a mente muito aberta e estava num templo de Zeffo, então provavelmente ele meditou lá. Eu acredito que tem a ver muito mais com o local onde ele estava e com a sua mente muito mais aberta para a força do que algo como ele era o escolhido ou ele era o prometido para tal coisa. Ele vai correndo para Coruscant contar pro conselho. Chega no conselho e fala: gente, tive uma visão, vai todo mundo morrer, o lado sombrio vai dominar, então a gente pode impedir isso ainda. O que o conselho fez? Olha pra minha cara e fala: o que o conselho fez? O conselho não acreditou.
Cara, eu fico indignado de como a Ordem Jedi estava ali pré-Guerras Clônicas e pré-virada ali da República para Império e pré-extinção da Ordem Jedi. Eles estavam muito assim, não vou ajudar, não vou acreditar, não vou fazer nada. Os caras menosprezavam o Anakin, faziam um monte de coisa errada. Na história que a gente falou aqui no canal sobre o Dooku, sobre a história do Conde Dooku, eles não queriam ajudar o Conde Dooku a salvar o seu povo, a salvar o planeta. Então, mano, que a Ordem Jedi tava pensando? Um cara chega e fala que teve uma visão da força, que todo mundo ia morrer, que a Ordem Jedi ia acabar. Os caras não acreditam. O conselho não acreditou e deixou isso. Tanto que o Eno Cordova, ele fica muito triste, muito descrente na Ordem Jedi, que ele vai embora, ele não sai da Ordem, mas ele fica muito meio que cuidando das suas coisas e ele decide tomar uma providência ele mesmo. A sorte dele é que, assim, como ele é um explorador, um historiador, ele é muito amigo da Jocasta Nu. A Jocasta Nu é a bibliotecária, é a mestre Jedi que cuida da biblioteca de Coruscant, que cuidava no caso, e a Jocasta foi a única que acreditou nele. Então ele chegou, contou pra todo mundo, ninguém colocou fé nele e a Jocasta virou e falou assim: cara, é sério isso? Ele falou: mano, é muito sério. Ela fala: beleza, vamos tomar alguma atitude. Então ela pega um holocron com os dados de novas crianças da força, ela copia esse holocron em outro holocron, entrega pra ele e fala: mano, então vaza com isso aqui, esconde isso daqui, o que faz sentido dentro do que sabemos da Jocasta no cânone. Ela sobreviveu à Ordem 66, mas pouco tempo depois, questão de dias assim, ela foi morta pelo Darth Vader, mas ela deixou um esconderijo cheio de arquivos, artefatos e holocrons da Ordem Jedi, tudo que ela sabia de conhecimento de cabeça tal, e coisa que ela conseguiu pegar da biblioteca de Coruscant quando tudo caiu. Ela deixou tudo isso escondido, e isso foi encontrado depois por Luke Skywalker, e provavelmente ele usou isso para erguer o seu novo Templo Jedi, sua nova Academia Jedi, que depois não deu muito certo, mas ela tentou ajudar e fazer a Ordem Jedi sobreviver de toda maneira, não só por conta dela, como também por conta do Eno Cordova, onde ela ajudou ele com o holocron e tal, então faz sentido dentro do cânone. E assim, a Jocasta Nu é muito mais sensata que todo o conselho. Jocasta Nu devia ser grão-mestre, já tô cantando essa bola já faz tempo, hein? O mestre Cordova escondeu o holocron num templo Zeffo, que é toda a história do jogo Jedi Fallen Order, justamente para que um Jedi sobrevivente conseguisse achar o holocron, reunir as crianças da força e criar uma nova Ordem Jedi. Ele sabia que ele ia morrer, ele sabia que quando a Ordem Jedi caísse, ele ia cair junto. Ele meio que deixou tudo pronto assim: galera, olhem outras culturas, esse aqui é um holocron cheio de crianças da força, e aí acontece as Guerras Clônicas e provavelmente ele morreu ali, a gente não sabe ao certo quando ele morreu, mas provavelmente foi na Ordem 66, a gente não tem mais nada sobre ele. Tem uma HQ do Qui-Gon Jinn, que era da República, Qui-Gon Jinn. Ele fecha os olhos assim numa nave, digita as coordenadas que a força passa pra ele, e ele acaba num planeta que não tem nem nome. Ele fala que o planeta foi mapeado, mas não era tão importante, ninguém deu nome pra esse planeta. Nesse planeta ele medita num trono que tem do lado sombrio, e ele tem uma visão da força onde mostra vários Jedi assim mortos no chão, e ele é atacado por seres vermelhos, e depois esse negócio vermelho, esse musgo vermelho vai tomando o corpo dele, e quando ele acorda dessa visão da força, ele fala um negócio muito parecido com o que o Eno Cordova estava tentando falar pro conselho. Ele fala que se os Jedi não forem controlados, os Jedi vão se tornar aquilo que eles combatem. Ou seja, ele fala que o fim da Ordem Jedi vai acabar vindo porque os Jedi vão se tornar combatentes, vão se tornar senhores da guerra. Então Qui-Gon Jinn, de certa maneira, também teve uma visão da força que mostrava o fim da Ordem Jedi. Mas por que eu acho que deixa interpretativo? Porque ele vai lá falar com o Yoda no final da HQ, e eles falam um pouco mais sobre como a doutrina Jedi é rígida e não se curva, e o Qui-Gon Jinn usa uma metáfora sobre uma árvore que, se ela for muito rígida e o vento for muito forte, a árvore quebra. Se ela conseguir ser maleável, quando o vento bater, ela vai conseguir ir na direção do vento. Por isso que eu falei pra vocês, eu quero que vocês comentem aí embaixo, porque teoricamente, então são dois Jedi que viram o fim da Ordem Jedi, só que um tentou fazer alguma coisa e falar com o conselho, e o Qui-Gon Jinn nem falou com o conselho, ele conversou direto com o mestre Yoda, mas sem falar da visão, ele falou mais sobre a doutrina e sobre o que ele aprendeu da visão do que sobre a visão em si. Então, não sei se conta como dois, mas eu acredito que sim, e também mostra que a força estava tentando avisar as pessoas mais sensatas possíveis, que é o Eno Cordova e o Qui-Gon Jinn, sobre o fim da Ordem Jedi. E é interessante que são os dois Jedi mais abertos, assim, com a cabeça mais aberta, tanto que o Qui-Gon Jinn batia de frente com o conselho, ele tinha opiniões totalmente diferentes com a do conselho, ele batia de frente, e o Eno Cordova estudava outras civilizações, então ele estudou como civilizações acabaram, inclusive o Zeffo. Então o cara meio que vai enxergando um ciclo ali, e a força vai ajudando e avisando. Eu acho que é assim que funciona, né? Sei lá, vai entender como é que funciona a força. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, então, deixa um like aqui embaixo, é muito importante. Se inscreve no canal para você não perder mais nenhum vídeo. Comenta aqui embaixo, então, o que você achou desse vídeo. Você gostou? Você não gostou? Não esquece de comentar. Compartilhe, então, esse vídeo com seus amigos que curtem Star Wars. Se quiser me seguir nas minhas redes sociais, eu vou deixar aqui na descrição. Me segue no Twitter e no Instagram, vou deixar aqui embaixo. Bom, gente, é isso. Muito obrigado por ter me ouvido até agora. Agradeço muito sua presença. Valeu e tchau!